Já parou para pensar que racismo não é só sobre xingamentos, ataques violentos, mas que na realidade ele está enraizado em pequenas piadas, em olhares e até mesmo em oportunidades que nós temos na vida? Eu também não refletia muito sobre isso, né? Mas depois que eu li um livro, isso mudou completamente a minha perspectiva. E hoje eu vim compartilhar com vocês, né, o impacto que esse livro, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, teve na minha vida de certa forma. E este não é só um resumo de livro, é um relato sobre um despertar que é necessário para todos nós. Bom, se você ainda não me conhece, eu me chamo Beverly Cale, tá? Aqui eu compartilho as minhas leituras, eu compartilho as minhas impressões, compartilho as minhas visões sobre cada um dos livros que eu vou lendo e espero que você também goste desse assunto, né, de literatura, sobre escrita, sobre livros, de fato, e eu espero que você continue aqui comigo. Já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo também, tá? E para que a gente possa continuar, eu peço que você já se inscreve aqui no canal, tá? Curta, comente, compartilhe e continue, né, vendo esse vídeo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse livro tão importante para todos nós. Então, bora para o nosso vídeo. Primeiramente, né, esse livro aqui, né, ele é um guia curto, né, é muito direto, muito contundente, onde a Djamila Ribeiro, né, ela argumenta logo de início que o racismo é um sistema de opressão estrutural e não uma simples questão de ser ou não ser, né, racista. Ela fala ali e argumenta com todas as palavras que ele já está enraizado na base da nossa sociedade. E ao longo desses 10 capítulos aqui do livro, né, ela aborda temas cruciais como a importância de se informar sobre o racismo, sobre enxergar a negritude, sobre reconhecer os privilégios da branquitude, perceber o racismo internalizado, apoiar as políticas de cotas e transformar o nosso ambiente de trabalho. E esse é um chamado realmente para que a gente comece a agir, né? Um manual que nos convida realmente a sair dessa inércia que a gente permanece, deixando que essa parte do racismo estrutural continue existindo, né, ao longo dos tempos. Bom, vamos lá para as minhas impressões sobre o livro de fato, né? Ler esse livro, ele foi, por mais que eu tenha lido muito rápido, ele é realmente um grande puxão de orelha, uma grande chamada para reflexão, mas é algo realmente necessário, né? A Djamila, né, além de ter uma habilidade incrível de nos dar sermões e mostrar de forma bem didática e clara o que acontece em todo esse racismo estrutural que a gente acaba deixando passar. E realmente em muitos momentos ali, durante a leitura, né, eu lia e precisava respirar um pouco, pensar um pouco sobre aquilo que eu estava lendo, porque eu me via refletindo em situações do meu cotidiano que eu nunca havia questionado, né? E aí ela fala em muitos momentos ali sobre a gente ficar calado com, por exemplo, piadas que a gente sabe que tem um intuito mais racista, né? Ou como julgamos, por exemplo, uma pessoa negra bem-sucedida como uma exceção ali, que ela também comenta sobre isso, né? E tudo isso é mecanismo de um racismo estrutural. E que se a gente não para olhar isso, né? Isso passa como normal. É como se aquilo fosse normal, a gente enfrentar aquele racismo mesmo que ele esteja velado de certa forma. E o livro me mostrou que eu não devo simplesmente ficar calado, né? E eu preciso demonstrar que aquilo é uma forma de racismo, não simplesmente falar que tudo isso é normal. A autora nos chama, em muitos momentos, nos mostrando o que de fato é e o que não é racismo estrutural. Ela não usa somente as suas palavras, né, mas ela complementa com vários autores, vários conhecimentos de outros autores que também falam sobre esse assunto ou que falam sobre a negritude de fato.
Agora que a gente comentou um pouco sobre o livro, vamos comentar um pouco mais sobre a história, né? A história da autora, de fato, né? E eu não poderia deixar de falar, né, dessa mente brilhante por trás dessa obra. E a Djamila Ribeiro é uma filósofa, escritora e ativista antirracista de enorme relevância no Brasil, né? Ela é mestre em filosofia política. Ela foi secretária adjunta de Direitos Humanos em São Paulo e colunista da Folha de São Paulo. Ela também coordena a coleção Feminismos Plurais, né, que traz autores incríveis para discutir racismos e gênero. A sua trajetória é marcada por um compromisso profundo com a justiça social, o que dá um peso ainda maior e credibilidade ainda maior, né, para cada palavra que esse manual carrega. Então, ela está acostumada a lidar com várias vivências e várias experiências, não só dela, mas de outros autores e de outras pessoas que falam sobre o assunto em diversos momentos da sua vida. Então, isso torna muito mais viável que a gente comece a ler esse manual para entender um pouco do que é que nós estamos deixando passar e aquilo que nós não estamos. E assim como ela diz, né, no seu livro, isso aqui não serve como se você fosse realmente ter um manual para não ser racista, mas é um manual para que você comece a buscar o que é racismo, o estrutural, o que não é, e você comece a se questionar mesmo durante o seu dia a dia. Então é para isso que ela escreveu e ela deixa muito bem claro isso. Bom, falando um pouco mais sobre a autora, a gente já disse o que precisava, e agora eu vou falar na minha visão como leitor. Primeiro, né, esse livro basicamente me colocou frente a frente com coisas que eu relevava em muitas coisas. E uma das coisas mais marcantes para mim, né, e é que por mais que eu tenha uma mãe negra, né, e já tenha uma ciência do que é racismo, do que não é, ainda assim é perceptível que a gente deixa algumas coisas passarem despercebidas. Piadinhas sobre cabelo, piadinhas sobre a cor de pele, ou piadinhas sem graça, né, que são racismos estruturais, né, e isso é internalizado, né, e a branquitude também acaba operando em mim de alguma forma. E foi difícil admitir isso, né, mas é um passo fundamental, que é o objetivo do livro, né? A Djamila, né, diz que a jornada antirracista começa quando a gente para de dizer mais eu não sou racista e começa a se perguntar que atitudes minhas podem estar sendo racistas. Essa foi uma grande lição que eu tirei do livro e eu me vi pensando ali, repensando em muitos memes, comentários e até nos meus próprios afetos, né? Nas minhas próprias visões sobre outras pessoas, né? E é um livro que, além de eu ter lido dessa vez, talvez eu leia muito mais vezes para consultar, para relembrar, para que eu não deixe de começar a me questionar sobre isso. E é um livro que deve ser lido e relido várias vezes. Já na minha visão como escritor, de fato, né, olhando pela minha perspectiva, né, de quem também escreve, tá? Não estou dizendo que eu tenho o direito de julgar a escrita dela, mas de como quem escreve também. Eu gostei muito que ela não se baseia só nas suas argumentações, nas suas opiniões, mas ela traz uma base sólida de dados, de pessoas, de pesquisas acadêmicas, e cita uma gama diversas de outros autores, também negros, ou que pelo menos retratam também sobre essa negritude, né, que ela inclusive lista na bibliografia dela, né, sobre cada um desses autores. Isso mostra o quanto cuidado e profundidade ela trouxe nesse trabalho, né? Para um texto, por mais que seja muito simples, mas com um peso grandioso por trás dele, em cada autor, em cada citação, em cada pesquisa, em cada dado sendo colocado, né? Que acaba nos trazendo muito mais clareza
e nos faz ali pensar: será que nós estamos fazendo isso com as nossas escritas, com os nossos livros, tendo um embasamento sobre aquilo? Mesmo que você escreva ficção, por exemplo, será que você está pegando um embasamento naquilo que já existe, ou você está criando algo totalmente novo e aí você tem que criar um embasamento? Esse embasamento faz sentido ou não faz? De tentar pensar sobre isso, sabe? Por mais que seja um livro totalmente contrário à ficção, a gente pode usar conceitos que a gente percebe dentro de outras escritas, de outros modelos de escrita. Agora a gente já está finalizando aqui, né, a nossa conversa sobre esse livro aqui, tá maravilhoso, do Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E eu quero te lembrar mais uma vez, já se inscreve aí no canal, tá? Ativa as notificações, ativa o sininho, para que você possa realmente acompanhar os vídeos, as leituras que eu vou fazendo. E mais uma vez, se você quer ver algum livro, quer que eu comente sobre algo, comenta aqui embaixo, me pede que eu vou colocar isso e buscar essas informações para trazer para cada um de vocês. Então vamos continuar o nosso vídeo para me dar as minhas notas e as minhas indicações para que você leia esse livro. Bom, agora nós chegamos à conclusão. E esse livro, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, ele é muito mais do que um livro, né? É um instrumento que nos faz querer mudar. É um convite para que a gente possa enxergar um mundo com muito mais criticidade e empatia, de não deixar coisas que às vezes podem ser vistas como brincadeiras para um, mas que não é para os outros, que aconteçam. E eu indico esse livro para qualquer pessoa. Não interessa se você é branco, negro, pardo, amarelo, não interessa. O que você tem que fazer é ler para que você possa compreender um pouco mais sobre o que é que você está deixando passar. O que é que você está deixando de argumentar ou de perceber que pode ser visto como racismo, né? Então, principalmente para qualquer pessoa que não tenha refletido sobre isso, principalmente, é necessário que a gente comece a ler livros como esse, para que a gente possa refletir e imaginar coisas novas. E a mudança começa mesmo na nossa autoanálise e isso se concretiza com a nossa ação, né? Então é necessário que a gente faça a leitura desse livro para perceber algumas coisas e depois a gente comece a agir. Então, obrigado a vocês que ficaram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.